Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós meditamos esse livro durante... Hoje é 34ª pregação, 34 pregações. Com 34 pregações, nós lemos praticamente o livro inteiro, nós meditamos este livro inteiro. Tenho certeza que essas meditações foram muito importantes para você. Você que está acompanhando com o livro, nós estamos na página 283, tá? Então, hoje é a última pregação sobre este livro. Quantas riquezas nós aprendemos sobre a importância do silêncio. Nós, de fato, comprovamos que o título do livro é muito necessário. O mundo vive uma ditadura do ruído. Mas a gente entendeu que para vencer isso é preciso uma força, a força do silêncio. O silêncio é uma força gigantesca que nós muitas vezes não conhecíamos. E nós vamos demorar tempo para viver. Não pense que agora é da noite para o dia e você vai entender o que é o silêncio e vai começar a viver o silêncio. Não, é uma coisa que vai precisar se exercitar. Então, como é que você aprende a andar de bicicleta? Somente andando de bicicleta. Como é que você vai aprender a fazer silêncio? Somente fazendo silêncio. E aquela coisa, você vai aperfeiçoar a cada dia. Ou seja, lembre-se sempre, nós não buscamos o silêncio pelo silêncio, mas nós entendemos que o silêncio é um caminho muito importante para eu encontrar Deus. Ou seja, na trilha do silêncio, a minha alma se abre para ouvir o que Deus tem para me falar. Então tudo fica mais fácil. Vamos então para a nossa última pregação sobre a virtude do silêncio. Cardeal Sará, ele vai dar suas últimas palavras. Como concluir dizendo uma palavra sobre Deus e o silêncio? Eu devo humildemente reconhecer que já gaguejei diante de um grande mistério. Quem pode realmente falar de silêncio? E, sobretudo, quem pode falar sobre Deus de maneira adequada? Então, como falar de Deus de maneira adequada? Como falar do silêncio de maneira adequada? Ele é esse rochedo escarpado e íngreme. É-nos impossível subir. Ele desliza por entre os dedos e a nossa inteligência, ao fixar nele o olhar, é tomada de vertigem. Na verdade, e agora ele vai fazer uma citação do Salmo 24, de 3 a 4, Salmo 24, de 3 a 4. Quem pode subir a montanha do Senhor e estar no lugar santo? O homem de coração puro e de mãos limpas, que não entrega a sua alma aos ídolos. Deus é inefável, inacessível, invisível. Como ousar falar de alguém que nunca encontramos ou tocamos? Nós que temos o coração impuro. No entanto, podemos tentar falar com Deus a partir de nossa própria experiência do silêncio. Porque Deus se esconde no silêncio e revela-se no silêncio interior de nosso coração. Neste livro, eu pretendi mostrar que o silêncio é um dos principais meios que nos permitem entrar em espírito de oração. Gente, isso foi precioso demais. Nós aprendemos que o silêncio não é possível ter uma vida profunda de oração sem ter uma vida profunda de silêncio, de interioridade, de solidão. O silêncio nos dispõe a estabelecer relações vitais e permanentes com Deus. Então, através do silêncio eu posso escutar e, portanto, posso dialogar com Deus. Isto é oração, é um diálogo amoroso com Deus. É difícil encontrar uma pessoa piedosa que, ao mesmo tempo, fala muito. Pelo contrário,
Quem tem o espírito de oração ama o silêncio. Desde tempos imemoriais, o silêncio é considerado o baluarte da inocência, o escudo contra as tentações e a fonte fecunda do recolhimento. O silêncio favorece a oração, pois nos desperta em nosso coração os bons pensamentos. De acordo com São Bernardo, ele permite à alma pensar melhor sobre Deus e as realidades do céu. Por essa simples razão, todos os santos ardentemente amaram o silêncio. A primeira linguagem de Deus é o silêncio. Em seu livro A Oração, Frescor de uma Fonte, Santa Teresa de Calcutá diz: temos sede de encontrar com Deus. Mas ele não se deixa descobrir no ruído ou na agitação. Olha, Santa Teresa de Calcutá, hein? Temos sede de encontrar com Deus. Mas ele não se deixa descobrir no ruído ou na agitação. Quanto mais recebemos em uma oração silenciosa, mais podemos dar a nossa vida, mais podemos dar em nossa vida ativa. O silêncio nos dá um novo olhar sobre todas as coisas. Precisamos de silêncio para tocar as almas. O essencial não está no que dizemos, mas no que Deus nos diz. Olha que bonito isso. O essencial não está no que dizemos, mas no que Deus nos diz. Gente, isso aqui é profundo, hein? Na verdade, o que importa é o que Deus nos diz. Porque as nossas palavras estão muito aquém. As nossas palavras são... Gente, as nossas palavras, o que são nossas palavras perante Deus? Portanto, o essencial não é o que dizemos, o essencial é o que Deus nos diz. E o silêncio nos predispõe a isso. Então, o essencial é o que Deus nos diz e naquilo que Ele transmite por nosso intermédio. É no silêncio que Jesus sempre nos aguarda. Nesse silêncio Ele também nos ouvirá. Nele Ele falará às nossas almas. E nele vamos ouvir a sua voz. Nesse silêncio encontraremos nova energia, a verdadeira unidade. A energia de Deus será nossa para melhor realizar todas as coisas na unidade de nossos pensamentos com os seus. A unidade de nossos corações com as suas. De nossas orações com as suas. A unidade de nossas ações com as suas ações. De nossas vidas com a sua vida. Como Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nestas páginas, Cardeal Sará, respondendo às belas perguntas de Nicolas, veja que esse livro foi um livro de perguntas e respostas. Espero ter conseguido mostrar que o silêncio e a oração são inseparáveis e se fecundam mutuamente. E nós podemos dizer ao Cardeal Sará, ficou muito claro, silêncio e oração são inseparáveis. A tagarelice excessiva, presunçosa, caluniadora e descontrolada costuma ter consequências desastrosas. A fofoca costuma ter consequências desastrosas. O silêncio favorece o recolhimento e sempre sai prejudicado por palavras fáceis e demagógicas. Uma pessoa pode se recolher, mas se não é capaz de segurar a sua língua, sua meditação não a terá ajudado a entrar no mistério de Deus, nem a se curvar silenciosamente aos pés de seu trono. Quem abre a porta de um forno faz com que o calor escape. Toma cuidado com a tagarelice, diz Santa Doroteia, porque ela afugenta os pensamentos piedosos e a meditação sobre Deus. Uma pessoa que fala incessantemente às criaturas dificilmente falará com Deus. Olha que interessante, né? Uma pessoa que fala insensamente com as criaturas dificilmente falará com Deus.
E por sua parte, Deus lhe falará pouco também, porque você não estava disposto a ouvir. Assim diz o Senhor em Oséias, que nós já lemos tantas vezes essa passagem, Oséias 2,14. Eu o levarei ao deserto e lhe falarei de coração para coração. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 10. Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Provérbios 10, 19. Não pode faltar pecado num caudal de palavras. No muito falar, não faltará pecado. Quem modera os lábios é um homem prudente. A gente já viu essa palavra em outras pregações. São Tiago é taxativo. E vamos também para São Tiago. Em São Tiago 3, 6. Capítulo 3, versículo 6. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Veja, a palavra de Deus está falando. Gente, se a gente não controla a nossa língua, veja, essas pregações todas, a gente entendeu a importância de falar menos, de ouvir mais a Deus, ouvir mais as pessoas. Porque a Bíblia está deixando claro, também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Então a nossa língua pode ser inflamada pelo inferno. Claro, a nossa língua pode ser inflamada pelo Espírito Santo também, mas a nossa língua pode ser inflamada pelo inferno. No barulho interior, não podemos receber nada nem ninguém. Lembra com autoridade e sabedoria o Papa Francisco na Constituição Apostólica, buscar a face de Deus. Sim, muitos pecados advêm do falatório, ou do fato de ouvi-lo com complacência. Então, muitos pecados da nossa vida vêm porque falo demais ou porque escuto coisas que não deveria escutar. Ou seja, às vezes eu não estou falando a fofoca, mas eu estou escutando a fofoca e estou dando corda para aquela fofoca. Então, são muitos pecados que advêm do falatório ou do fato de ouvi-lo com complacência. Quantas almas se perderão no dia do juízo final porque não guardaram a sua língua? O falante, diz o salmista, erra sem guia algum. No final dos tempos, as nossas palavras serão colocadas em julgamento. Eu quero ver se eu acho essa passagem tão importante. Se eu não achar, eu peço ajuda. Eu vou precisar de ajuda. Essa palavra é muito importante, onde fala que no julgamento, eu já li essa palavra aqui, mas ela é importante. Vamos ver se eu consigo achar essa passagem da Sagrada Escritura. Porque o cardeal falou uma coisa muito importante. Quantas almas se perderão no dia do juízo final porque não guardaram a sua língua? Não é essa. Vamos achar outra. Eu às vezes demoro para procurar a palavra, porque eu acho que é importante trazer para você. Isso, achei. Eu estava no evangelho errado. Então, Mateus 12. Mateus 12.
de 36 a 37. Mateus 12, de 36 a 37. Então, vou ler de novo, Cardeal Sará. Quantas almas se perderão no dia do juízo final, porque não guardaram a sua língua? Mateus 12, de 36 a 37. Jesus está falando? Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. Gente, isso é sério ou não é? No dia do juízo. No dia do juízo. Os homens prestarão contas. Você vai prestar contas de toda palavra vã que saiu da sua boca. É por tuas palavras que será justificado ou condenado. Meu Deus, que palavra séria. Eu precisava abrir essa palavra para você. E nós vamos terminar com essa palavra aqui. Não é brincadeira o que a gente meditou. No muito falar não faltará pecado. E pelo contrário, uma vida de silêncio é uma vida de escuta a Deus. Então nós não podemos brincar. É muito importante então você ler São Tiago, capítulo 13, você vai ver o que é, como a língua é perigosa. Nós já lemos isso tudo. Nós já lemos Provérbios, já fiz tantas pregações. Essa é a 34ª pregação. Mas eu queria recordar essa palavra que eu já tinha lido. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas. Frei Gilson, você prestará conta de toda palavra vã que você tiver proferido. É por tuas palavras que será justificado ou condenado. Olha como isso é sério. Em Provérbios capítulo 13, versículo 13, diz: quem vigia os lábios guarda a sua alma, diz o sábio, mas quem muito a boca encontrará os demônios. E São Tiago diz também, em São Tiago 3, 2, se alguém não comete alguma falta ao falar, este é um homem perfeito. Quem permanece em silêncio, por amor a Deus, se entregará à meditação, à leitura espiritual, a oração diante do Santíssimo Sacramento. Santa Maria Madalena de Pazzi nos diz que aquele que não gosta do silêncio não pode apreciar as coisas de Deus e muito rapidamente se lançará numa enorme fornalha de prazeres mundanos. A virtude do silêncio não significa que nunca se deva falar. Então não significa que você agora não fala mais, não significa que agora você é mudo, não. Ela nos convida a permanecer calados quando não há boas razões para falar. Olha que bonito. Como diz o Eclesiastes, há tempo de calar e há tempo de falar. Eclesiastes 3:7. Eclesiastes 3:7. Há tempo de falar e há tempo de calar. Você está entendendo? Então, quem entende a dinâmica do silêncio começa a viver uma vida de mais sabedoria. Eu sei o que falar, como falar, quando falar. Porque o silêncio te dá essa sabedoria. Referindo-se a essas palavras, São Gregório de Nissa diz: o silêncio mencionado em primeiro lugar, porque é por meio do silêncio que aprendemos a arte de falar. A criança aprende a falar escutando. Então, olha que bonito, né? Você só vai falar coisas boas se você escutar a Deus. Então, quanto mais silêncio, ou seja, quanto mais silêncio, mais você aprende a falar. Isso é bonito, ó. Vamos voltar à criança? Nenhuma criança, ela sai falando. Imagine você, essa situação, onde uma criança nasce e ela não escuta uma palavra, os seus pais não falam nada. A pergunta que eu faço: essa criança, ela não escuta nada, ninguém fala nada, ela não escuta uma palavra, essa criança vai aprender a falar? Não. Uma criança só pode falar se ela escuta. E é interessante, né? E o que ela escuta, ela fala.
Se os pais falam coisas boas, a criança fala coisas boas. Se os pais falam coisas ruins, a criança fala coisa ruim. O que ela escuta, ela fala. Portanto, da nossa boca vai começar a sair coisas boas se a gente aprender como uma criança a escutar a Deus. Se eu escuto Deus, eu também vou falar coisas que agradam a Deus. Quando um cristão que deseja se tornar santo deve guardar o silêncio? Quando deve falar? Quando deve desafiar as seduções da ditadura do ruído? Ele permanecerá em silêncio quando é necessário falar e ele permanecerá em silêncio quando não é necessário falar e abrirá a boca quando há necessidade, quando a caridade o exigir. São João Crisóstomo formula a seguinte regra: fale apenas quando for mais útil falar que manter silêncio. Fale apenas quando for mais útil falar que manter silêncio. Ou seja, só abra a sua boca. Só abra a sua boca quando você tiver algo útil a falar. Da mesma forma, Santo Arsênio reconhece que muitas vezes ele se arrependeu de ter falado. Quem nunca se arrependeu de ter falado alguma coisa? Você já se arrependeu? Eu já me arrependi. Eu não devia ter falado isso. Ainda mais esse negócio de celular, né? Imagina, você manda um áudio para a pessoa e você se arrepende. Às vezes dá tempo de... Lembra quando você manda um áudio, você se arrepende, ainda dá tempo de apagar muitas vezes, se é que a pessoa não escutou, mas tem vezes que não dá tempo, né? Você mandou o áudio, você até apagou, mas já não resolveu, porque ela já escutou, e aí você fala, nossa, me arrependi de ter mandado esse áudio, eu não devia ter mandado esse áudio. Você mandou aquele áudio desaforado, você mandou aquele áudio cheio de ira, você mandou aquele áudio que você estava desabafando e só falou o que não devia falar. Quantas vezes a gente já se arrependeu do que a gente falou? E que bom que a gente se arrependeu. Eu mesmo, eu cheguei a um momento da minha vida, quantas vezes eu me arrependi daquilo que eu já falei com a minha mãe, nas minhas épocas de rebeldia, que eu falei com meu pai nas épocas de rebeldia. Então, às vezes a gente se arrepende porque a gente fala demais, a gente fala o que não devia. A gente fala no calor da ira, a gente fala no calor das emoções, a gente fala sem pensar, a gente não reflete, nós não fazemos silêncio. Então, às vezes, a mãe quer corrigir o filho, o pai quer corrigir o filho, mas não pensa, não reza antes de falar. E aí vai fazer o quê? Vai descarregar tensões, vai descarregar briga, vai descarregar um mundo de palavras que só vai piorar a situação. O casal que quer falar uma coisa pro outro e não espera o momento certo, não fala do jeito certo, não reza primeiro, não faz silêncio. E aí esse casamento vai de mal a pior, porque um não sabe conversar com o outro, um não sabe escutar o outro. Gente, vocês estão entendendo? Eu podia aqui falando um monte de problema que acontece por causa das nossas palavras. Então Santanfrem se junta a ele e insiste: fale muito com Deus, mas pouco com os homens. Ou seja, fale apenas quando for mais útil falar que manter silêncio. Encoraja a todos que não se esqueçam desses conselhos. Se em sua presença usa-se a linguagem própria e pecaminosa, saia desse ambiente se for possível fazê-lo. Ou seja, quando na sua presença pessoas estiverem conversando conversas indecentes, conversas imorais, conversas de fofoca, conversas de calúnia, se não for possível acabar com aquela conversa, você tem a liberdade de, sair daquela conversa. Às vezes a gente tem muito respeito humano. Eu tenho que ficar aqui, porque senão, se eu sair agora, o que vão achar de mim? O que vão pensar de mim? Mas esse grupo está conversando só o que não deve. Eu vou ficar aqui? Então, ou eu tento mudar o assunto. Gente, vamos mudar, vamos falar disso. Joga alguma outra coisa para ver se muda o foco. Mas se não muda o foco, você tem a liberdade de sair. A gente precisa começar a ser coerente com a nossa fé, coerente com o nosso Deus, coerente com aquilo que a gente quer viver.
Se as circunstâncias lhe obrigam a ficar, e pode acontecer, que você esteja, por exemplo, no ônibus, você está no ônibus, você precisa ir a tal destino, e tem gente conversando só besteira do seu lado, você não tem como sair dali. Então, se as circunstâncias lhe obrigam a ficar, ao menos abaixe os olhos, permaneça em silêncio. Ou tente desviar a conversa para outro assunto. Assim, o seu silêncio torna-se um protesto contra uma fofoca nauseante. Então, que nós tentemos não nos prostrar e não nos dobrar ao sistema desse falatório, que muitas vezes nos provoca. Quando você for obrigado a falar, pese bem as palavras a serem ditas. Pesa as tuas palavras numa balança. Abra aí sua Bíblia em Eclesiástico. Eclesiástico 28. Eclesiástico 28, versículo 25. Eclesiástico 28, 25. Parece que essa passagem não está certa. A citação está incorreta, mas está por aqui. Então, Eclesiástico 28. Na verdade, eu vou ler todo o Eclesiástico 28, do versículo 15 até o versículo 30, porque é interessante o que o cardeal Sará nos trouxe, é palavra de Deus, e eu vou ler, porque o título da Bíblia Ave Maria diz os crimes da língua. Maldito, então, Eclesiástico, capítulo 28, versículo 15 até o versículo 30, que é onde o cardeal quis citar. Maldito o delator e o homem que diz branco e preto, pois semeia a discórdia entre muita gente que vive em paz. A língua de um terceiro abalou muito deles e os afugentou de uma nação a outra. Ela destruiu as cidades fortes dos ricos e arrasou as casas dos poderosos. Desbaratou os exércitos dos povos e dispersou nações valentes. A língua de um terceiro fez repudiar mulheres superiores e privou-as do fruto do seu labor. Aquele que o ouve não terá paz, não terá amigo em quem tenha confiança. A chicotada produz um ferimento, porém uma língua má quebra os ossos. A chicotada produz um ferimento, mas uma língua má quebra os ossos. Muitos homens morreram a fio da espada, mas não tantos quantos os que pereceram por causa da língua. Olha isso, gente. Muita gente morreu por causa da espada, mas mais gente ainda morreu por causa da língua. A língua mata as pessoas. A língua mata casamentos. A língua destrói o outro, a língua mata o outro. Feliz aquele, ou melhor, versículo 22, muitos homens morreram ao fio da espada, mas não tantos quantos os que pereceram por causa da língua. Feliz aquele que está ao abrigo da língua perversa, que não passou pela cólera dela, que não atraiu para si o seu jugo e que não foi atado pelas suas correntes, pois o jugo dela é um jugo de ferro e suas correntes, correntes de bronze. A morte que ela dá é morte desastrada e a moradia dos mortos é-lhe preferível. Ela durará, mas não sempre, e ela dominará o proceder dos injustos, e os justos não serão devorados pelas suas chamas. Aqueles que abandonam Deus lhes serão entregues. Ela os consumirá sem se apagar. Ela se lançará sobre eles como um leão e os estraçalhará como um leopardo. Aqui era a citação que o cardeal Sará queria dar. Então era Eclesiástico 28, de 28 a 30.
protege os teus ouvidos com uma sebe de espinhos. Não des ouvidos à língua maldosa, à língua fofoqueira, à língua caluniosa. Não dê ouvidos a isso. E põe em tua boca uma porta com ferrolhos. Derrete teu ouro e tua prata. Faze uma balança para pesar as tuas palavras. Ó, que bonito. Coloca na balança as tuas palavras. Veja se não está pesando demais. Eu tenho que falar isso para o meu filho, mas veja, coloca na balança primeiro, veja se as suas palavras não estão muito pesadas, não estão muito duras. Eu tenho que falar isso para o meu marido, eu tenho que falar isso para minha esposa, eu tenho que falar isso para aquele padre. Cuidado, coloca na balança as tuas palavras e para a tua boca um freio bem ajustado, coloca freio na sua boca. Tem cuidado para não pecar pela língua, para não caíres na presença dos inimigos que te espreitam e para que não venha o teu pecado a ser incurável e mortal. Palavra forte essa, hein? Creio que nós já tínhamos lido ela também em alguma das pregações. Vamos para o fim? São Francisco de Sales observou isso metaforicamente. Para evitar os pecados da língua, devemos ter os lábios abotoados para pesar sobre o que iremos dizer ao desabotoá-los. Abotoar os lábios. Pensar sobre o que dizer e aí sim você desabotoa. Olha o conselho de São Francisco de Sales. Então você devia ter os seus lábios abotoados. Aí você pensa no que vai dizer primeiro, aí depois você desabotoa. Agora eu pensei, agora pesei as palavras, agora dá para falar isto. É hora de nos rebelarmos. É hora de nos rebelarmos contra a ditadura do ruído, que visa quebrar os nossos corações e as nossas inteligências. Uma sociedade barulhenta é como uma triste decoração feita de papelão, um mundo sem consistência, uma fuga imatura. Uma igreja barulhenta torna-se vaidosa, infiel e perigosa. Para aprender a guardar silêncio e nutrir-se da presença de Deus, devemos praticar a Lexio Divina, que é um momento de escuta silenciosa de um caudaloso rio silenciosa de contemplação e de profundo recolhimento à luz do Espírito. A Lexio Divina é um caudaloso rio que transporta todas as riquezas acumuladas ao longo da história da Igreja pelos fervorosos leitores da Palavra de Deus. Ou seja, a melhor forma de fazer silêncio é perante a Palavra de Deus. Então você vai começar a ler a Palavra, vai meditar essa Palavra. O que Deus está me falando com essa Palavra? Como uma presença viva, a palavra não nos deixa. E nós não a deixamos também. Nós a comemoramos todos os dias. Nossa memória a rumina e o nosso coração a medita. Então, para que o silêncio? Para isso, gente, para ouvir a voz de Deus. Então, que bom terminar essa pregação falando isso para você. O silêncio é para ouvir a voz de Deus. E a palavra de Deus está toda aqui. Só que eu vou precisar fazer silêncio, eu vou precisar meditar, eu vou precisar contemplar. Às vezes eu não vou entender o que está escrito, eu não vou entender, mas eu vou precisar da ajuda de santo tal que meditou essa palavra, do padre da igreja tal que meditou essa palavra. Então eu vou ter que estudar, eu vou ter que meditar e eu vou descobrir o que Deus quer falar comigo através dessa palavra. Mas eu vou precisar de silêncio. Agora, tem gente que só vai querer viver no celular, só vai querer viver na série, só vai querer ficar na televisão, só vai querer ficar na dispersão, só vai querer ficar no falatório, e aí não vai dar tempo para a palavra, não vai querer isso. Aí não vai. É enorme o número de pessoas que dizem assim, eu não entendo a palavra de Deus. É enorme o número de pessoas, mas eu tenho certeza que muitas dessas pessoas que dizem eu não entendo a palavra de Deus, elas pouco param em silêncio para meditá-la.
Então assim, como é que você quer entender a palavra de Deus se você não faz silêncio? Como é que você quer entender a palavra de Deus se você não estuda a palavra de Deus, se você não medita a palavra de Deus, se você não vai aprender com quem leu muito a palavra de Deus, que são os santos padres, que são os santos, que é a igreja? A nossa memória deve ruminar a palavra, o nosso coração deve meditar a palavra de Deus. Torna-se uma fonte de água que flui continuamente para dentro de nós. Não é isso que Jesus disse à mulher samaritana? Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. João 4,14. A palavra lida em silêncio nos acompanha, ilumina e alimenta. Salmo 118, 97. Como eu amo a vossa lei, Senhor. Todos os dias eu a medito. Essa palavra é amada, frequentada, procurada, porque ela é presença daquele que nos ama eternamente. E eu termino com Hebreus, abra aí essa última passagem. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 12 a 13. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e atinge até dividir da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Por meio dela, aquele a quem minha alma busca lá está. Ele me encontra e eu o encontro. Na palavra, ele me encontra e eu o encontro. Ele se revela a mim e ele se revela a mim e ele me revela a mim mesmo. Que fantástico. Nesse caso, a oração pode mergulhar no silêncio, não no silêncio da ausência do outro. Nós aprendemos que silêncio não é ausência. Não no silêncio da ausência do outro ou de mim mesmo, que a seu tempo também ocorre, mas esse silêncio que vem além da palavra, quando ela nos alcança. Em uma palavra, a Cardeal Sará termina dizendo: Deus ou nada, porque Deus nos basta. Deus ou nada, porque Deus nos basta. Pronto, minha gente. Assim nós terminamos a leitura desse livro com a palavra de Deus. Lemos todo esse livro em 34 dias. Eu tenho certeza que foi de muito proveito para mim e para você. Eu precisava meditar sobre o silêncio. Você precisava meditar sobre o silêncio. E que agora possamos lutar para viver cada vez mais. As pregações estão todas gravadas no canal do YouTube, as 34, para você ruminar. Ruminar. O livro disponível para que você possa ruminar e entender que não buscamos o silêncio pelo silêncio, mas o silêncio é como um caminho para ouvir a voz de Deus. E quanto mais eu ouvir a voz de Deus, mais eu serei sábio, mais eu serei prudente. E a palavra de Deus é o melhor caminho para eu me debruçar, meditar noite e dia, noite e dia. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.